Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, queridos. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo, por gentileza. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 4. Livro do Apocalipse, capítulo 4. Esses dias eu estive ministrando no lugar e Deus, por misericórdia, nos compartilhou essa palavra. E eu queria repartir também com a igreja, porque é uma palavra que eu creio que vai nos despertar para um novo tempo. Vai chegando o final de ano, parece que o povo vai achatando, né, irmão? Porque o povo começa a lembrar do pernil, começa a lembrar da roupinha das crianças. E o problema é que a gente não consegue lembrar do dinheiro, porque não passa nem na cabeça o dinheiro, né? Mas Deus vai te dar um final de ano abençoado, eu creio. Agindo Deus, quem impedirá, né, irmãos? Deus cuida dos seus. Amém? Apocalipse 4, versículo 1. Diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Esse que se achava sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cuja cabeça estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, e o terceiro tem um rosto como de um homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia, como quando está voando. E 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas. Então, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, e que há de vir, que é e que há de vir. Versículo 9: quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que encontra-se assentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Amém? Feche teus olhos. Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. Creio que o Senhor tem uma palavra revelada ao nosso espírito, ó Deus, nessa manhã. Fala conosco. Pessoas que entraram aqui precisam de um norte, uma direção. Pessoas que precisam e necessitam ouvir a tua voz. Que o Senhor nos dê graça. Me usa pela tua graça e pela tua misericórdia, porque sei que de mim mesmo não tenho nada para este povo, mas que eu possa ser um mero instrumento, inspirado pela tua presença. Aproveito o ensejo também, Senhor, e apresento o filho do pastor, do bispo Adson, na tua presença, o pequeno Davi, que está passando por esse processo tão delicado, a qual o coração da mãe e do pai, obviamente, fica temeroso, mas nós cremos que o Senhor está no controle e que o Senhor está cuidando do filho e da família do teu servo. Pai, nos dá um domingo abençoado, não só hoje pela manhã, como à noite, em todas as nossas igrejas. Se faça presente, porque se o Senhor não estiver, nada acontece. Nós dependemos 100% de Ti. Eu te louvo e te exalto, ó Deus. Muito obrigado por poder te servir, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar assento, queridos. Glória a Deus. Queridos, vou me arriscar aqui a trabalhar um texto com vocês. Costumo dizer que é muito difícil pregar sobre livros escatológicos, né? Livros proféticos que narram a vinda do Messias, enfim, né?
mas eu creio que Deus quer falar conosco. O livro do Apocalipse é um livro difícil de se pregar, porque é um livro com bastante contexto figurativo, né? Então não é, eu diria que 50% do livro do Apocalipse, ou até mais, ele traz um sentido figurado. E nós temos hoje, infelizmente, várias igrejas, que nós chamamos de seitas, que tem a sua base teológica no livro de Apocalipse e no livro de Daniel, e que assassinam esses livros e que trazem heresia até o tampo. Então tem que tomar muito cuidado. Mas eu quero me ater a esse texto, amém? O livro do Apocalipse é um livro que fala sobre diversas revelações. Na verdade, João está na ilha de Patmos, o discípulo João, o discípulo do amor, e Deus, pela sua misericórdia, então visita João e fala sobre coisas vindouras. E ali então Deus revela várias coisas a João. Por exemplo, no livro do Apocalipse é revelado sobre o reino de Cristo, é revelado sobre a derrota de Satanás, é revelado sobre a aparição do anticristo, e dentre tantas revelações. Mas eu queria me ater ao capítulo 4, que fala sobre a revelação do trono de Deus. Ah, como é bom falar do trono de Deus, né? Quando eu e a bispa, a gente se converteu e a gente começou a caminhar, e fazer cursos, estudar, enfim. É interessante como Deus trabalha com cada pessoa de um jeito, né? Eu sempre tive uma queda, né, uma caída assim, né, no bom sentido, obviamente, pela presença de Deus, pelo poder do Espírito. Não sei se é porque Deus me tirou do lamaçal e eu tive um impacto muito forte com Deus. Então sempre eu fui um avivalista, sempre gostei de pregar a palavra que fala de poder, de unção, batismo com o Espírito Santo. E ao contrário, a bispa não. Desde quando ela se converteu, ela já foi para o Shekinah, fez 2 anos de curso lá, e sempre o negócio da bispa foi tirar demônio do povo. Ela sempre gostou disso, né? De estudar o mundo espiritual, essa coisa toda. E de fato, nós temos que ter um pouco de tempero né, se ater à questão do poder, mas também se ater à questão do mundo espiritual. E quando eu falo de trono de Deus, eu estou indo num patamar espiritual. Eu estou falando de coisas que muitas vezes, ou talvez a maioria do povo que está na igreja, nunca se atentou a isso. A gente sempre fala assim, é o trono de Deus, Deus está no trono, o Deus Todo-Poderoso está nos céus, amém. Mas dificilmente você vai vasculhar para ver como é que é esse trono. O que tem lá de bom para mim, para nós, igreja, para nós, povo de Deus? Às vezes a gente passa diversas lutas aqui, e a gente passa a luta porque a gente desvaloriza aquilo que está à mercê da gente. Porque houve um propósito na morte e ressurreição de Cristo. Qual o propósito? Da igreja ser vitoriosa na sua passagem pela terra. O Senhor não pagou aquele preço de vida, né, e de morte. Passou por todo aquele crivo para ter uma igreja morta, uma igreja mortificada, uma igreja que quando passa peleja, fica igual aquele ursinho que tinha no desenho lá do Pica-Pau, que fica correndo para lá, para cá, desembestado e não sabe para onde vai, não. Deixa eu falar algo aqui, você não é bastardo, você tem paternidade. Existe um Deus que vela pela mim e pela tua vida. Existe um trono que está à minha e à tua disposição, é óbvio, quando eu digo isso, na disposição de coisas espirituais. Talvez você está numa guerra travada aí, dizendo, meu Deus, como é que eu vou sair dessa? Olha para o trono. Porque do trono de Deus tem coisas grandes a serem liberadas para a sua vida. Mas a gente precisa examinar as escrituras, a gente precisa cavar, para que o Espírito de Deus comece a falar conosco. Mas depois que eu li esse texto e eu comecei a dar uma cavada, eu entendi e notei que eu posso passar e vou passar as lutas, mas quando eu olho para o trono eu tenho resposta. Quando eu olho para o trono, eu sei que tem um ser supremo, alguém que vela pela minha vida e que vela pela tua vida. Mas eu queria ser muito prático, e eu queria trabalhar dentro de uma visão assim. Bíblia é um livro para se ter praticidade. Como assim? Eu vejo muita gente que prega a palavra, mas você não encontra a praticidade da palavra, e não adianta. A palavra ela tem que sair do logos para o rema, ela tem que sair daqui para que eu possa viver, para que eu possa colocar em prática.
E é isso. Hoje eu quero falar de praticidade. Daquilo que está aqui, que eu vou tirar daqui, vou pôr na minha vida e vou viver. Você está entendendo? Sim ou não? Não adianta, eu sou crente, mas aí eu leio a palavra, mas eu não coloco em prática. Adianta? Tiago fala que é como o camarada que se olha no espelho. Daqui a alguns minutos ele não se lembra o que ele viu no espelho. Assim é aquele que conhece a palavra, mas não vive a palavra. Não adianta. Então eu quero, de forma expositiva, trabalhar esse texto com você. A primeira coisa que eu quero que você entenda, que há no trono de Deus, e talvez você não se atentou a isso ainda, está aí no versículo 1, diz assim: depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta a falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Cá com os meus botões, conjecturando, imagino eu, o Senhor se revela numa visão a João, e diante de João ele coloca uma porta aberta, e ele diz assim: sobe para cá. Por onde que João iria subir? Pela janela? O que eu estou entendendo é que Deus quer falar com João, e ele está dizendo: ó, a porta está aberta, vem que eu quero falar com você. Ele escutou uma voz, e ele escutou uma trombeta. Trombeta é sinônimo de vitória. Irmão, escuta, a primeira coisa que eu entendo que há no trono de Deus para mim e para a tua vida, existe uma porta aberta. A porta do trono de Deus nunca ficará fechada para os filhos de Deus. O que eu entendo? Porta aberta é acesso. Depois que Jesus Cristo foi para a cruz, morreu e ressuscitou, o escritor aos Hebreus diz que há um novo e vivo caminho marcado pelo sangue carmesim. O véu foi rasgado e o sangue carmesim nos conduz a entrar, aleluia, no Santo do Santo, nos conduz a entrar diante do trono do Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque é uma porta aberta. Bispo, o que isso significa? Significa que nas tuas lutas, nas tuas pelejas, nos teus momentos aí, aleluia, que você fica apavorado, o que fazer, como resolver, Deus está dizendo: a porta está aberta para você, aleluia. Deixa eu conjecturar para você entender, aleluia. É igual, por exemplo, às vezes vem alguns políticos aqui na igreja dizer assim, perto de eleição: oh, apoia a gente aí, né? A gente vê o que pode fazer, você está entendendo, né? Nas entrelinhas, não? Sempre eu falo: ó, querido, a única coisa que a igreja quer é poder ser bênção na vida dos outros. Irmãos, a Bethesda, eu vim de outro ministério, fiquei muitos anos lá, mas só a Bethesda faz 15 anos que eu pastoreio. Eu nunca vi um político bater aqui e falar: você faz um Natal feliz? Estou aqui 50 pães aqui de hot dog, dá para as crianças. Nunca vi. Eu nunca vi um político vir aqui e falar, um vereador, e falar: ó, a porta do meu gabinete está aberta para você, para a tua igreja, não é para mim, para a igreja. O que você entende por porta aberta? Que se eu for lá igual num evento como esse, não é que ele vai pegar dinheiro, não. Mas político é bem relacionado. Eu vou falar lá com o doutor fulano de tal, que é, sei lá, delegado, e que conhece não sei o que, não sei quem. Tem um fulano de tal lá que tem o mercado, tem um Beltrano lá que... você precisa de brinquedo inflável? Pô, tem um camarada ali que tem uma empresa disso aí, ele é meu amigo. Pô, ele gosta de fazer o bem também, tá? Não acha. E aí o que acontece? Quando a porta está fechada, não tem como a gente buscar nada fora. Aí a gente resolve aonde? Aqui. Por exemplo, quando a gente fez o Natal Feliz no ano retrasado para 1000 crianças, e para buscar essas crianças, precisávamos de ônibus. Lembra a luta que era? Oh, ajuda a gente aí, pá, porta fechada. Oh, ajuda a gente aí, pá, porta fechada. O que seria uma porta aberta? Quantos ônibus, bispo, o senhor precisa para a igreja? Precisamos de 15 ônibus, 20 ônibus. Porta aberta significa acesso. A porta do político está fechada, a porta do vereador está fechada, a porta disso, a porta daquilo, mas a porta do trono está aberta. Você está entendendo, meu irmão? Ah, bispo, eu estou passando por um processo de enfermidade. Eu não estou conseguindo, eu não tenho convênio, as portas estão fechadas, as portas do convênio estão fechadas, mas a porta do trono está aberta. Quem é portador da vida e da morte é o Senhor dos Exércitos. Você está entendendo?
O Senhor quer que a igreja entenda. Ei, João, não é para subir pela janela. Não. Ô, João, eu preciso ter um particular. Ó, a porta está aberta, vem. Em espírito, vem. Ei, em espírito, suba no trono de Deus nessa noite. Deus tem resposta para você nessa manhã. Deus tem coisas que Ele vai te revelar no oculto e no profundo, em nome de Jesus. Aleluia. Irmão, talvez você ainda não passou por essa experiência. Muitos anos atrás, quando a bispa passou por um processo, onde ela teve um câncer. E eu lembro um dia que a gente estava na cama, e ela começou a chorar. Que desespero, porque você não tem o que fazer. A medicina tem todo o protocolo. A palavra câncer, ela já nos assusta. Parece que a palavra câncer é sinônimo de morte. É um desespero. E eu lembro que eu sentado na cama, me veio esse salmo. Assim, mas espontaneamente, não fui ler Bíblia nem nada. Por isso que eu sei que foi Deus que falou. Eu sentado com ela, veio assim: eleva os meus olhos para o monte, da onde me virá o socorro? Foi a partir dali que eu comecei a ter essas experiências com Deus. No sentido de, às vezes, parece que todas as portas estão fechadas, mas a porta do trono nunca estará fechada para os seus filhos. Então talvez você está aqui, há uma situação que humanamente não como resolver. Não dá para resolver. Dá. Talvez nesse plano aqui não. Mas quando eu olho para o trono e a porta está aberta, eu tenho acesso a Ele. E Ele vai me dar a resposta. Ele vai falar comigo. Ele vai falar com você. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quando o véu foi rasgado, houve uma liberação para a igreja, que é lavada e remida no sangue do Cordeiro, entrar e ter acesso ao Todo-Poderoso. Segunda revelação tremenda que eu vejo nesse texto. Então, a primeira, há uma porta aberta. Segundo, versículo 2. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Talvez você diga: bispo, aí não tem nenhuma revelação. Tem um trono e tem alguém sentado. Claro, pelo mínimo que você conhece da palavra, você vai falar: Deus está no trono. Qual a revelação que tem aí? Tem sim. Sabe o que o Espírito Santo falou ao meu coração? Imaginem se nesse trono não tivesse ninguém sentado. Trono com alguém sentado me faz entender que existe um comando e um controle nos céus. Imagina o trono, será trono não, porque nós não somos monarquia, mas imagina lá, onde fica lá o presidente, a cadeira vazia. Se com o presidente, já tem um monte de coisa que acontece, né, no virar da madrugada, né, nas escondidas. Imagina se não tiver ninguém. O Espírito Santo disse ao meu coração: ninguém está à mercê do diabo, nem dessa bagunça que está aí fora, não. Quem é do Senhor. Por quê? Porque no trono tem alguém sentado que guarda a minha e a tua vida. Irmão, deixa eu usar um termo meio chulo. O negócio não é bagunçado, não. Tem comando no céu. No trono tem o Senhor dos senhores com seu cetro. E Ele domina sobre céus e terra. Deus tem o controle. Já falei inúmeras vezes, é muito simples você ver que é um comando, né? Já falei da praia. Irmão, todas as vezes que eu vou para a praia, eu fico embasbacado. Eu fico olhando para aquele aguaceiro todo. A pergunta é: por que vem até aqui e volta? É muita água. Vem e volta. Porque a minha Bíblia, a tua Bíblia diz que Ele coloca termos, fim às águas. Não é por acaso. É porque aquele que está sentado determina até onde vai chegar. Irmãos, eu não sei se acontece com vocês, às vezes acontece coisas comigo.
Às vezes para a gente passar as lutas, mas tem coisas que você passa de bênção, que você vê que é Deus. E fecha uma porta aqui, abre outra ali, você não entende nada, e você às vezes até reclama, ai Deus, mas por quê? Mas lá na frente você vê, não, mas Deus fechou aqui porque Ele tinha saber. Irmão, Deus cuida dos seus filhos. Deus cuida de cada detalhe, porque o trono não está vazio. Tem alguém no trono que guarda a minha e a tua vida. Tem alguém no trono que zela pela minha e pela tua vida. Tem alguém no trono determinando todas sortes de bênçãos sobre a minha vida e sobre a tua vida. Ai, mas eu estou numa luta, o diabo está me atacando, mas a porta está aberta. Diga para aquele que está sentado no trono, ó, está me atacando, e ele vai entrar com providência, porque ele cuida dos seus. Mas quando a gente passa a luta, vai falar para quem? Ô irmãozinho, ô Beltrano, nada contra. Mas Tiago diz que temos que orar um pelos outros, para que as nossas culpas sejam saradas, mas... Primeiro, Mateus 6,33, primeiro é lá, buscai primeiramente o reino do céu, primeiro é com Ele. Por quê, bicho? Porque a porta está aberta, seria amor, irmão. O que eu vou procurar aqui, se a porta está aberta lá? E outra, hein, eu não vou entrar pela porta, irmão Luiz, e olhar e não tem ninguém, não, eu vou entrar pela porta, e Ele vai estar sentado no trono, para responder, para intervir, para fazer obra de milagre, Ele está lá. Ai. Aleluia! Não está vazio o trono, o Todo-Poderoso está lá. Levanta as tuas mãos para os céus. Tem gente que tem clamor engasgado aí. Tem gente que está tentando abrir a porta, está fechada. Eu estou te dizendo, há uma porta aberta diante do trono do Todo-Poderoso, e ela está aberta diante de você. Aleluia! Seria complicado se ela tivesse fechada. E você não precisa ser bonzão não, viu? Não precisa ser lindão não. Não precisa ser fortão não. Porque nesse mesmo livro do Apocalipse, mediante tantas revelações, há também as revelações direcionadas por Deus, através de João, aos 7 pastores das 7 igrejas da Ásia. Igrejas de todo tipo, obviamente, concernente mais ou menos aquilo que a gente vive hoje. Irmão, a Bíblia ela é linda. Como que Deus revela uma igreja de Laodiceia, que é uma igreja tão semelhante quanto as igrejas dos dias de hoje. Igrejas que acham que o que ela tem é o que dita. Não, o que dita é aquele que está com a porta aberta, sentada no trono. Hein, pastores? Se nós não conhecêssemos talvez esse texto e perguntasse para você, você quer pastorear qual igreja? Filadélfia, Tiatira, Laodiceia, qual que você queria? É até uma briga de pastor querendo ir para Laodiceia. Eita, ali não tem problema, já pensou, pastor Emerson? Precisamos comprar mais uma câmera aqui para a nossa igreja. Ter briga na frente de empresário? Eu dou 2, eu dou 3, eu dou 4. Quem não queria uma igreja dessa? Uma igreja que na folga do pastor ele podia passear com a esposa, porque era uma cidade turística. Poderia ir lá nas águas mornas, né? Se você acha que é só Olímpia que tem água morna, né? Laodiceia também tinha. Passear com a esposa. Bem, vamos lá onde aquele povo vem buscar aquele unguento que é bom para as vistas. A igreja é top. Talvez alguém falasse assim para um dos pastores, fiquei sabendo que você está sendo transferido para a igreja de Filadélfia. Eu estou fora, irmão, Deus é mais. O pastor de lá é meu amigo, ele tem falado para mim que ele está se arrastando, que o povo é duro, que o negócio está feio, que não tem recurso, que não tem nada, que o negócio lá está terrível. Aí talvez esse camarada que está lá seja a boca de Deus e diga para ele, mas não te contaram tudo. Ele te contou o que Deus falou para ele? Não, o que Deus falou para ele? Que existe diante dele uma porta aberta. Que o Senhor sabe da luta da igreja dele, que o Senhor sabe das fraquezas dele, que o Senhor sabe que ele está se arrastando, mas que o Senhor é com ele. Às vezes a aparência engana,
Talvez você diga, mas Deus não vai ouvir meu clamor, quem sou eu diante de Deus? Ei, Deus se alegrou muito mais da igreja de Filadélfia, que se arrastava, do que da igreja de Laodiceia, que o próprio Deus disse que era uma igreja cega, miserável, desgraçada. Já pensou Deus achar isso de uma igreja? Não importa a tua força, o que importa é que a porta está aberta. O que importa é que tem alguém sentado no trono. Terceiro lugar, aleluia, meu Deus do céu. Terceiro lugar, eu queria compartilhar com você. Versículo 3 diz assim, ó. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Quando Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, e Paulo contempla a glória de Deus, e Paulo volta do seu êxtase, há um questionamento, obviamente, e a Bíblia não esmiuça muito, mas acho que todo mundo ficou, o que você viu, o que você viu, o que você viu? E Paulo disse, o meu vocabulário é pobre para falar o que eu vi. Talvez algumas formas figuradas, talvez porque é difícil, como é que vai descrever Deus? O homem que teve a oportunidade assim mais próxima, que foi Moisés, não conseguiu, teve que virar de costa, porque é muita glória. Mas tem uma coisa aqui que me chamou a atenção. Primeiro descreve aquele que está sentado no trono, que ele é como uma pedra de jaspe, como uma pedra de sardônio, vai falando. Agora a Bíblia, todos os detalhes da Bíblia são interessantes, a gente precisa ler, precisa estudar. Diz que por trás do trono há um arco-íris. E aí, na revelação, esse arco-íris, João descreve ele como verde como a esmeralda. Quando você cava um pouco sobre isso, você vai entender que, segundo os estudiosos, a cor verde é a cor que menos cansa a vista. Por exemplo, existem cores, eu não sou leigo nisso, só fui dar uma cavada porque é o que eu te falei, são detalhes que a gente precisa pesquisar. Tem cores que os estudiosos dizem que você olha e se cansa, ao ponto que você vê que a gente vive épocas. Por exemplo, eu já ouvi falar que um grupo aí de fast food usava determinadas cores que faziam com que as pessoas comessem e fossem embora logo, para não ficar esquentando o banco lá. Eu já escutei sobre lugares que se usam cores para as pessoas chegarem e ficar, se sentir acomodadas. Dentre essas cores, a cor verde, a cor da esmeralda, então, ela faz com que eu não tire os olhos. Aí o Espírito de Deus me levou para Hebreus 12:1, que diz para nós olharmos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O que o Espírito Santo está dizendo? Você que está aí em meio a esse caos e não encontra saída. A porta está aberta, tem um trono, o Senhor está lá, e aí o que a Bíblia está dizendo para você olhar para Ele. Não tire os olhos dele, não se canse. Por quê? Porque Ele é o autor e consumador da tua fé. É nele que haverá provisão e bênçãos para a tua vida. Não adianta, aleluia, você olhar para a direita, olhar para a esquerda, não adianta. Em João capítulo 11, havia um burburinho com a morte de Lázaro. Um corre para cá, outro corre para lá, outro chora aqui, outro chora lá. Mas de repente vem alguém, aleluia, lá ao encontro dele, manda tirar a pedra. Ele está diante de Pedro e ele diz para Pedro, no comando da voz, Pedro está com os olhos atados, não tem como ver, mas no comando da voz, Lázaro sai. Por quê? Porque havia um comando, há um comando de voz sobre a tua vida. Assim como o Senhor fez uma obra poderosa na vida de Lázaro, Deus vai fazer uma obra poderosa na tua vida. E aí o Espírito Santo está falando aqui comigo. Tem gente que está cansada aqui, bispo, eu não aguento mais, bispo, eu vou jogar a toalha, bispo, eu não tenho mais força. Sabe por quê? Porque você está olhando para a adversidade, você está olhando para o problema, você está igual o povo lá no livro de Números, que ao invés de chegar na terra os espias e ver que a terra manava leite e mel, esse era o segredo, essa era a cereja do bolo que Deus mandou olhar.
Não, eles não olharam isso, olharam o tamanho dos caras, olharam o tamanho das portas, olharam só as dificuldades e trouxeram o relatório, só um baita de um relatório negativo. Sabe por quê? Porque tiraram os olhos da promessa. Para de olhar problema, para de olhar enfermidade, para de olhar luta, para de olhar, meu irmão, o que você tem olhado. A palavra do Senhor é essa: olha para o arco-íris que está atrás do trono, olha para o trono, olha para o trono, olha para o trono, porque quem olha para o trono não se cansa, quem olha para o trono não desanima, quem olha para o trono não desiste, não para, quem olha para o trono vence. Aleluia. 1 Samuel 30, chegaram lá, o povo em Ziclag, todo mundo, quando viu a situação: cadê a minha esposa, cadê a minha família? Os amalequitas levaram, queimaram a cidade, todo mundo já queria apedrejar Davi, todo mundo jogou a toalha, todo mundo desistiu. Mas quem olha para o autor e consumador da fé, não desiste. Davi se angustiou, porém não parou, mandou chamar Abiatar, o sacerdote. Abiatar falou: é assim, assim, assim que diz Deus. Tirou o Urim e o Tumim e buscou a direção, e Davi foi. Aleluia, irmão. Cá para nós falar e pregar isso é fácil. Davi também estava cansado, desgastado, com uma sentença de morte pelos seus próprios soldados que queriam apedrejá-lo, mas ele encontrou força. Sabe por quê, pastor Erickson? Porque ele olhou para o autor e consumador da fé, ele olhou para o trono, a porta estava aberta, tinha um Deus todo-poderoso sentado, e ele não tirou os olhos. Por quê? Porque ele sabia que a vitória era dele. Aleluia, a vitória é tua, não tire os olhos do trono de Deus. Aleluia. Levanta a tua mão e diga assim: eu não vou cansar, porque eu vou olhar para o trono. Louvado seja Deus. Para de olhar para os embaraços, para de olhar para os problemas, para de olhar para os gigantes, para de olhar para a tempestade, porque o que está no trono tem poder para arrepender a tempestade e a fúria, em nome de Jesus. Quarta revelação que eu vejo dentro desse texto, versículo 5. Aleluia. Diz assim, ó: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem, diga ardem, 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. João está vendo, porta aberta, trono, tem alguém no trono, atrás do trono tem um arco-íris, é verde, não cansa, ele está focado ali. E agora então ele enxerga, aleluia, 7 tochas, mas há um detalhe: essas tochas elas não queimam, essas tochas elas ardem. Há uma diferença entre queimar e arder, irmãos. Tem muita gente na igreja que não consegue ter uma vida top com Deus, porque só anda se queimando. Quem nunca viu o irmão que arrepio, senti queimar. Só que é interessante, queima, daqui meia hora o cara está no pecado, chafurdado. Tem culto que eu já fui pregar, irmão, que eu entrei lá e falei: meu Deus do céu, eu vim aonde aqui? Não, era um tal de roda-roda, e nada contra, irmão. Eu creio que Deus pode até fazer eu voar, desde que seja Deus. Mas o que eu não entendo é que roda e amanhã está chafurdado no pecado. Nós pecamos sim, nossa essência é pecaminosa, mas o pecado deliberado, esse fede as narinas de Deus. Por quê? Porque o povo anda se queimando. O fogo de Deus não queima, o fogo de Deus arde. A Bíblia diz que o fogo vai arder sobre o altar. Há muita gente se queimando, e o queimar ele é momentâneo. Põe o dedo no fogo lá, ai, queimou. Vai até fazer uma bolha, mas você vai pôr lá uma pomada e vai sarar. Agora, pega uma ferida aí, não sei, um machucadinho que raspou, coloca agora não tem mais, agora é tudo sofisticado, eu sou dessa época, mete um metiolate ali para você ver.
O Deus que está sentado no trono, Ele não quer mandar fogo para te queimar. Ele quer mandar fogo para arder o teu coração. O fogo que invadiu Atos capítulo 2, o cenáculo, não foi, você não viu eles, ai, que arrepio, não. Aqueles homens foram tomados pela glória de Deus. E viu sobre cada um deles línguas repartidas como que de fogo. É óbvio que é uma linguagem figurada. Mas na visão espiritual era como se na cabeça de cada discípulo houvesse uma língua de fogo que ardia. Por quê? Como é que o Senhor me garante? Porque finalizando aquele êxtase, o Pedro sai do cenáculo. Ele não tem microfone, ele não tem teclado, ele não tem câmera, ele não tem transmissão, ele não tem nada. Vou conjecturar, a Bíblia não diz isso. Creio eu que ele pega um caixote, alguma coisa, ele sobe em cima para ter uma estatura melhor e começa a pregar, porque o fogo está ardendo nele. E quando o fogo arde em nós, ele se multiplica. Ele se pulveriza sobre o povo, aleluia. E a Bíblia diz que naquele dia milhares de pessoas começam a entregar a sua vida para Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque o fogo começou a arder nelas também. Não dá para me transferir queimaduras, mas dá para me transferir o fogo de Deus que arde, o fogo de Deus que nós sentimos, o fogo de Deus que é real, que é vivo, que é pleno e que é poderoso. Ó, tá aqui o castiçal. Mete um pouquinho de álcool aqui. Vai acender. Vai ficar bonito. Vai ficar bonito ou não vai? Mas talvez daqui 5 minutos acabou o combustível, acabou o álcool. Só que esse castiçal aqui, deixa eu falar um negócio aqui, ó. Só para nós. Agora ele está queimando lá em cima, ele não apaga. Por quê? Porque ele não queima, ele arde. Você está entendendo? O que queima tem prazo de validade. O que arde está lá, está aceso. Agora eu estou pregando, ele está aceso. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Essa é quentinha do céu, coisa óbvia, mas que nós não valorizamos também. Está escrito aí também, não nesse versículo, um pouco antes, até se encaixando com a revelação que Deus deu a Isaías no capítulo 6. Isaías viu o trono de Deus, aquela coisa toda, que o trono se move, papá, e ele diz que ele viu o que? Seres viventes, que tem 6 asas. Porque tudo isso eu tenho que entender. Porque senão também eu estou chegando naquele que está lá no trono de qualquer jeito. E aí, meu tudão. Porque hoje a gente vê de tudo, né? O povo trata dele, meu tudão, meu amigão, meu... Ele é Deus! Diz a minha Bíblia que diante dele não é gente que está aqui não, é seres viventes, é seres celestiais que estão diante do trono. 6 asas, 2 reverenciam aquele que é, que foi e há de ser. E com 2, porque nem ser vivente consegue contemplar a glória do Todo-Poderoso. Então para mim está aberto, a porta está aberta, o trono está lá, mas ele é santo. Não vem com sujeira, com pecado, não vem todo lambuzado de pecado do mundo, que aí não dá não, hein? Pode vir com a fraqueza, pode vir com a essência pecaminosa, essa não tem jeito, se arrastando como o pastor de Filadélfia, mas quando ele olha, ele tem que encontrar um coração limpo,
um coração lavado e remido pelo sangue carmesim. Porque a igreja de hoje, a igreja contemporânea, ela acha que os céus é depósito de sujeira, e não é. O meu Deus, o teu Deus, ele é santo, 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 aleluia, aleluia. Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar, mas eu tenho que finalizar com a quinta revelação. Versículo 6. Há diante do trono um como que um mar de vidro, semelhante ao cristal. Também no meio do trono e à volta do trono. Olha eles aqui, ó. Falei antes, não é depois. 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. Só até aí. Porque os olhos de Deus estão por todos os lugares. Mar de vidro. Quando eu falo de mar, eu falo de mistérios. O reino de Deus é comparado a mistérios que você nunca viu, nunca provou. Por isso que não dá para a gente pautar a experiência de ninguém. Eu vejo às vezes crentes errando. Ah, ele parece menino. Olha o que ele diz que Deus fez. Deus pode tudo. Quando há reverência, quando há santidade, Deus pode. Uma certa feita, irmão, tive um sonho assim. Eu não sou muito sonhar, a pastora sonha mais. Mas quando eu sonho é batata. Sonhei 2 irmãos, isso faz tempo já. 2 famílias saíram daquela igreja, mas a família estava bem. Até o meu sonho estava tudo certo. Irmão, eu sonhei num dia, no outro dia, essa família pediu a benção. Foi uma experiência muito tremenda. Deus acalmando meu coração e mostrando que havia um propósito dele, acabou. No mar, às vezes você vendo aquela Discovery, cada coisa, tem peixes que ainda não tem uma nomenclatura para ele. A não sei quantos milhões de espécies. Ao ponto que mergulhador gosta muito de mergulhar justamente para ver esses mistérios. O reino de Deus é comparado a isso, irmão. Você já parou para pensar? O dia que você morrer, você que está em Cristo, você vai habitar nesse lugar de mistérios. Agora, tem um adentro aí. É um mar, né? É uma analogia, o mar e o reino, os mistérios. Mas diz que esse mar, ele é transparente como cristal. Então, por isso que a Bíblia, Jesus falou que quem não se fizer como uma criança não herdará o reino dos céus. Por quê? Porque no reino de Deus a transparência impera. Há muita gente na igreja que o coração dele é um coração ainda não circuncidado. Porque hoje a circuncisão é no nosso coração, na época da graça. Mas tem muita gente ainda permitindo a sujeira, a artimanha, aquela coisa. Não, irmão, por quê? Quando a Bíblia diz que o reino dos céus foi chegado a nós, eu entendo, pastor Luiz, que essa presença que a gente sente, essa glória, já é o reino de Deus em nós. Isso é uma preliminar do que vai ser. Sabe essa coisa, pastor Hermes, que a gente sente essa glória que quando você vai orar mesmo, você entra no Espírito, irmão, às vezes você fica lá 4, 5 horas, todo mundo orando, quando você fala, meu Deus, mas já deu tudo isso, por quê? Porque o nosso Cronos não consegue determinar a presença de Deus, só o Kairos, o tempo de Deus. Isso aqui é só um petisco daquilo que vai ser a glória. Mas para ter tudo isso tem que ter transparência, irmão, tem que ter circuncisão no coração. Eu não posso ter vida dúbia, aqui eu sou uma coisa, lá fora eu sou outra. Aqui eu digo que eu cumpro a Bíblia, lá fora eu assassino a Bíblia. Não pode. É isso, olha João, esse aqui é o meu reino, isso aqui ó, tá vendo esse mar? João viu um mar no céu, irmão. Obviamente Deus está querendo mostrar algo, uma imagem, né? Uma visão figurativa. Eu tenho muitos mistérios para o meu povo, tem muita coisa que a gente não sabe. Eu como pastor, às vezes eu sou indagado com algumas perguntas que eu falo, irmão, eu posso até te responder por aquilo que eu acho, mas não por aquilo que é. Porque tem coisas, a Bíblia fala que as coisas reveladas cabem a nós, as não reveladas são segredos espirituais. Então, tem muito mistério no céu. Mas um dia tudo há de ser revelado.
Porque há transparência, em Deus há transparência. E quem quer andar com Deus e quer estar no trono de Deus, tem que estar na transparência. Eu quero orar por você, querido. E se você estava sem forças, olha a notícia. Está aberto o trono. Não está vazio não, né? A pior coisa que tem quando você vai atrás de alguém. Aí você vai lá no poupa-tempo, tem que resolver um negócio urgente. Chega lá, cadê o camarada? Foi almoçar. Que hora ele volta? Daqui 3 horas. Lá não tem isso não, esse expediente não funciona no céu não. Ele está no trono dia e noite, porque é dia e noite que os seres viventes ficam lá, ó, santo, 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 santo. Então ele não sai do trono, ele está no trono. Pode até se levantar para te abençoar, mas ele fica no trono. Feche teus olhos, querido.